Como é que você está? Meu amado, minha amada, como é que vocês estão? Na paz do Senhor Jesus Cristo? Eu também estou. Eu já vou começar lendo uma leitura maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo falou com seus lábios, que se encontra em Mateus, capítulo 13, e o verso 44. Jesus disse: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e comprou-a. Irmãos, depois ali para frente continua que o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha grande quantidade de peixes e, estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Irmãos, era o nosso Deus falando em Jesus Cristo, coisas para a nossa meditação e para a nossa obediência. Vejam bem, irmãos, o reino dos céus estava escondido. Ninguém sabia como chegar lá, porque antigamente Deus usava os profetas, depois mataram os profetas. Aí o que aconteceu? Deus se afastou do povo um bom tempo. Mas como o seu amor é infinito, é grande demais, ele queria falar novamente com o seu povo. E usou o filho do seu amor, o seu coração, para fazê-lo gente, humano, e estar junto de nós, estar conosco. E mandou o Filho amado. Mesmo sabendo tudo que iria acontecer. Eu penso que ali, quando Jesus Cristo expirou, o nosso Deus chorou. Aquele que fez as lágrimas, derramou lágrimas. Porque, sendo ele tão grande é o amor de Pai que ele tem. Um Deus eterno, que sempre existiu, sempre, coisas que não podemos saber o que é, porque nós somos limitados, mas ele não tem limites, e sempre existiu. E nos deu Jesus Cristo, o nosso socorro, sempre presente na hora da aflição.
Irmãos, aqui fala numa pérola. Aí eu fui dar uma pesquisada sobre a pérola, como que se forma e do que ela é composta, a composição, tudo. E eu achei a fórmula. É claro que a gente não entende muita coisa, porque o que a gente sabe é que existem ostras que produzem pérolas, mas não são todas, são poucas. Tentam criar em laboratório, tentam fazer, né, para produzir mais, tentam fazer criação de ostras, mas existe a ostra certa que produz a pérola. Muitas delas até produzem o campo, o brilho, mas não produz a continha tão valiosa. Existem pérolas de vários tamanhos, várias formas, algumas mais alongadas, outras quase quadradinha, outras bem redondinha, uma continha, outras um pouco mais uniforme. E existem 3 cores de pérola: as brancas, as amarelas e as pérolas negras, que por serem raras são as mais caras. Existe uma pérola que ela é tão grande, tipo um ovo de codorna, maior um pouco. E essa pérola daria para comprar um castelo no valor dela. E é produzida lá na profundidade dos oceanos. Foi preciso que o Senhor Deus movesse a inteligência para pessoas aprenderem a mergulhar, conseguirem mergulhar embaixo do mar com aparelhagem, para ver onde elas se formam. Uma ostra, ela pode durar de 10 a 20 anos. Mas a pérola leva 3 anos para serem produzidas. 3 anos. Foi o tempo que o Senhor Jesus Cristo levou evangelizando na terra. 3 anos. Gozado que Jesus sempre se comparava a alguma coisa que ele mesmo fez, que ele mesmo criou, a palavra de Deus, que um só com o Pai criou todas as coisas que existem. O Todo-Poderoso, o Deus homem, Yeshua. Mas ele sempre se comparava. Lá naquele poço, ele falou para aquela jovem, né, que ele era a água da vida, que se ela tomasse da água que eu te der, ele falou, você nunca mais sentirá sede. Ó, alma angustiada, alma sedenta, experimenta da água da vida e você nunca mais vai sentir sede. E ele dizia, eu sou a água da vida. Ele se comparava com pão. Ele dizia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele se comparava com o trigo. Com a videira, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Ele se comparava com a oliveira e com a videira. Porque a oliveira,
produz azeitona. E ele dizia, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, que era cheio de videira lá, ele dizia que o grão da azeitona é esmagado. E depois que ele é esmagado, espremido, ele produz o óleo. Ele estava falando dele, que ele ia ser esmagado, espremido, morto pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Ele falava que ele era a videira, ele era, o que mais que ele era? Quer ver, irmãos? Eu até marquei aqui as comparações dele. Ele falava que ele era a luz do mundo. Quem anda comigo não anda nas trevas. Ele falava que ele era a luz. Ele era a pedra. Ele falava que ele era a ressurreição. Ele falava que ele era a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falava que ele era o sol da justiça. Ele se comparava com todas as coisas que ele mesmo fez. E ele falava que o reino dos céus, o reino dele, era como um homem que foi e achou algo valioso no terreno e enterrou e foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. E ele se comparava que ele era algo valioso, que alguém descobriu e não queria mais nada a não ser segui-lo. Aí ele falava que é que nem alguém que encontrou uma pérola lá no deserto. Ele perambulava lá pelo deserto, ele palmilhava aqueles lados. Mas foi ele que construiu os mares e tudo que existe. Ele podia se comparar com tudo que ele via. Ele falava que ele era o cordeiro, ele falava que era o leão da tribo de Judá. Ele se comparava com tudo que ele fabricou. E é vendo tudo que existe que nós aumenta a nossa fé nesse Deus tremendo. Irmãos, eu comecei a olhar como é que é feito a ostra. Veja bem, para ser formado a ostra, é claro, tem que ter, nesse caso também, o macho, ostra macho e a fêmea. E eles habitam bem juntinho. E o macho solta o sêmen na água do mar. E a fêmea, os óvulos dela, e eles se juntam na água e grudam numa rocha. E ali eles vão recebendo cálcio da água do mar. Então vejam bem, irmãos, elas são compostas. É muito interessante isso. Na verdade, a ostra, ela, depois que ela se forma, o cálcio, aquela parte dura, aquele bichinho está vivo lá e vai e volta se formando aquela casca e vai e leva tempos e leva anos. E aquele ser vivo que só se via com microscópio,
de repente vai criando uma casa forte, uma casa que ela vai habitar dentro. E temporariamente ela fica nessa casa, mas depois, dentro dessa casa, ela vai formando outra casa maior e vai desprezando a casa anterior. Vai lembrar nós que nós vamos trocar de corpo. Nós vamos deixar esse corpo mortal e vamos adquirir um corpo que Jesus vai nos dar. Ele prometeu. Tanto é que aquele que estiver vivo na volta de Jesus não vai precisar passar pela morte, mas o corpo vai ser transformado por um outro corpo, como o dele foi. Um corpo perfeito. Quem não tinha braço vai ter. Quem era cego vai enxergar. Vai ser tudo tão perfeito que a gente pensa, eu não mereço. E não merecemos mesmo. Mas Ele quer. É um jeito de Deus pagar para nós o amor que nós estamos dando para Jesus. Irmãos, vocês já viram o Salmo 2? Eu quero ver se eu tenho tempo. Bom, depois no final eu vou ver o Salmo 2, que coisa mais linda. Quer ver, irmãos? Então, olha como que a ostra se forma. Tá. Aí, essa ostra, quando ela atinge a casa que ela quer, a forma, são várias formas de ostra, é coisa mais linda. Se você vai no museu, você vê os vários modelos e ostras que produzem pérola e as que não produzem. Olha, a natureza é uma coisa que nós precisamos da eternidade para conhecer melhor. Aí, o que acontece? A ostra é fecundada na água, de modo externo, passando por uma fase microscópica que nem se vê e se fixa numa rocha. Isso é feito por uma liberação de gametas. A concha é feita de minerais e moluscos, ou seja, a concha é feita de cálcio e minerais, mas aquele ser invisível vira um molusco, um bichinho, irmãos. E o que acontece mais? Ela é formada de 3 partes. Concha, a parte dura, né? Aquela parte forte, que eu acho, não sei, acho que até um caminhão, conforme o carro, pode passar em cima, não quer. Glória a Deus, como é que Deus faz? Debaixo da água, uma coisinha microscópica, virar em algo tão forte como é uma concha, né? A concha, a casa da ostra. E daí, o que acontece? Acima do molusco é formado uma manta. É uma camada que vai filtrar tudo o que vem para dentro da ostra no mar, a sujeira, o pó, né, os protozoários, tanta coisa, tanto bicho que vem. Aquela manta é como um filtro para o molusco permanecer vivo lá. Só entra o que ele pode se alimentar e ele vai vivendo, vai crescendo lá no fundo do mar. Mas, às vezes, com a vontade de Deus, tenho certeza, um grão de areia ou um protozoário muito pequenininho consegue atravessar essa manta que protege o molusco e vai ferir o molusco. E isso irrita o molusco que está lá dentro. Essa areia machuca ele. E ele imediatamente pede ajuda para a manta.
E a manta manda um reforço fabricado por ela mesma, chamado madrepérola. Se entender, irmão? Esse reforço vai por cima da areia e a areia vai crescendo. Mas o molusco permanece ali, porque ele está protegido por aquela manta que não deixa com que aquela areia que está crescendo machuque o molusco. E eles vão vivendo lado a lado, molusco e areia que cresce, cresce, até se tornar uma pérola preciosíssima. Olha que maravilha, irmãos! Ai, que vontade de ter mesmo uma vida eterna e você poder ver com teus olhos, sem morrer afogado, e ver a obra, o laboratório do nosso Deus, a perfeição. Oh, glória! Já pensaram, irmãos? Que maravilha! A ostra dura de 10 a 20 anos em cativeiro, às vezes até dura mais, porque eles cuidam mais. Mas pensa bem, irmãos, você ficar observando lá. A areia crescer, 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 crescer e virar uma conta de peixe. E o molusco tem que aguentar ali e conviver com aquilo que está irritando ele, só que agora mais amaciado, por causa que a manta providenciou a proteção dele. Assim como nosso Deus providencia a proteção para cada um dos seus filhos. Você é filho de Deus. Não desista, não desanime. Ele está mandando a proteção para você, ainda que o inimigo esteja te ferindo. Mas ele está mandando a proteção para você. Porque na natureza ele mostra tudo o que ele faz por nos amar. E a gente nem pediu para nascer. E ele mandou e nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. A gente nem conhecia ele. E ele nos amou. E agora? E agora? Como é que vamos pagar tanto amor? E agora? Se ele manda proteção para o molusco no fundo do mar, porque talvez até as ostras clamam ao Senhor. Eu creio que até os ossos, os animais, as plantas, todos reconhecem o seu Criador. A Bíblia diz que o filho dos leões passam fome e clamam que querem comer. Os filhos dos leões reconhecem o seu Criador. Aleluia! Ele nos amou primeiro. E às vezes a gente vê o quanto a gente é insignificante, mas é uma obra-prima das mãos dele. Você, eu, nós somos obra-prima das mãos do Senhor. Creia! Sim, você também, por que não? Se você está ouvindo agora o que estamos conversando, é porque Ele quer que você saiba o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama. Irmãos, eu fico pensando como esse Deus é maravilhoso. Alguns Ele permita que
alguma doença simples que seja, alguma coisa que não é tão, digamos assim, perigoso, digamos assim. E a pessoa vai embora por outro lado, deixa a família, deixa o filho, partiu. E alguns são resistentes como a rocha, são resistentes, reconhecem a força e o poder da vida que está em Deus. Em Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estava vendo na internet aquela senhora lá de Rio Negro, que já teve 73 cânceres. E não se importa com a aparência, o que ela quer é provar que o dono da vida é Deus, que enquanto Deus quiser que ela exista aqui nesse mundo, ela vai existir. Eu vi ainda agora um pouco na internet a foto dela e tudo, as pessoas estão fazendo vaquinha para ela continuar os tratamentos. Ela não se importa com quantos cânceres ela vai ficar nesse mundo, quantos órgãos tiver, outros são reincidentes. Mas ela sabe que tem um Deus que é maior do que tudo que possa acontecer aqui. Agora, nas últimas 3, 4 semanas, nós devolvemos para Deus. Ele não arrebatou o que é seu. 2 pessoas muito queridas, vizinha, parente e minha cunhada. Mas só Ele pode levar quando Ele achar melhor. E não adianta nós espernear, porque o que está lá é 1 milhão de vezes melhor do que o que temos visto, sentido. Muito mais. Disso eu tenho certeza. Eu gosto muito de passarinho, irmãos. Eu não tenho coragem de tê-los em casa porque eu não quero ver eles presos. É claro que é bom ter o canto de um pássaro na tua casa. Mas eu tenho dó. Eu acho que se Deus deu asas, é para eles voar. Eu adoro passarinho. E eu assistindo na televisão sobre todos os tipos de aves que existem, muitos deles, dezenas, centenas deles, irmãos, quando eles vão cantar, é um louvor maravilhoso. E eles olham para o céu. Eu tenho certeza que eles creem que o seu Criador os está ouvindo. Meu Deus, não existem palavras para explicar esse Deus. Não existe nada que possamos fazer que possa explicar o inexplicável, a sua grandeza. Na época do terremoto, uma menininha que sobreviveu, ela dizia no meio dos escombros: o nosso Deus é um Deus por excelência. E é um Deus por excelência. Haja o que houver, venha o que vier, Ele é um Deus por excelência. E em Cristo o adoramos, porque Cristo é dele, veio dele, pertence a ele e vai ficar para sempre junto conosco,
formos daqui para lá. Irmãos, a vida é muito curta. Nós temos que aproveitar cada dia, cada momento, para lermos a palavra. Aqui fala toda a vontade dele, o que ele quer de nós, qual o desejo dele, o que ele está planejando para nós, o que ele pretende fazer do nosso futuro. É tão bom confiar no Pai grande e poderoso, mesmo sabendo que aqui temos que passar duras penas às vezes. Mas é assim que somos testados, a nossa coragem, o nosso amor, a nossa fé, a nossa adoração a Ele. Aleluia! Obrigado, Senhor. Eu vou dar uma lida no Salmo 2, para que os irmãos meditem bem no Salmo 2. Salmo 2. Irmãos, era Deus falando do filho que não tinha nascido. Porque Jesus é eterno, sempre existiu com Deus, mas nesse mundo ele teve há 2000 anos e poucos atrás, almirou as suas pegadas aqui. Então veja bem, irmãos, eu deixo com vocês nessa noite o Salmo 2. Salmo 2 e o verso 1. Por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor Deus zombará desses reis. Depois diz assim, irmãos: então lhes falará na sua ira e no seu furor e confundirá. Eu, porém, diz Deus, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Depois, mais para baixo, eu encerrando, diz assim, ó, irmão. Depois, é bem curtinho, eu vou até ler. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no teu caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Beijai o filho. Beija Cristo. Confia em Deus. E você será feliz para sempre. E você receberá a vida eterna. Amém, irmãos? Então tá bom. Que Deus abençoe, que Deus te proteja, te guarde, te faça feliz e te dê muita paz, muito amor. Amém? Beijo no teu coração, tá bom? Tchau, filho.
Beijo.